Notícia que eu trouxe até agora há pouco, no início dessa edição, falando que a CVM vai abrir ali um processo para investigar movimentos atípicos nas ações da Via Varejo, que foram registrados em dezembro do ano passado. A ação chegou a cair mais de 10% num único dia. Na opinião de vocês dois, o que isso pode representar para a empresa? E eu também queria que vocês comentassem se isso traz algum tipo de risco para o investidor, começando então com o Celso, por favor. Sinceramente, eu nem tinha visto a notícia, estou ouvindo agora em primeira mão de vocês, primeiro eu sempre falo isso, parabéns. Isso gera sempre um ruído, né? Tem que entender como é que foi feito, quem fez, se foram diretores, de onde veio a ordem, era período de quiet period ou não, ou seja, período que eles não poderiam estar negociando as ações. Isso é aquilo que a gente sempre discute no mercado, governança corporativa. E eu lembro que quando eu entrei no mercado, isso já no outro século, né? Entrei em janeiro de 98 no mercado financeiro, eu via muito isso do meu gestor na hora, que acabou sendo meu tutor, meu mentor, né? Quando eu apresentava alguma ação, essa ação está muito descontada. Ele, cuidado, olha a governança, o que tem dentro, o que eles já fizeram. Eu, não, mas está muito atrativo. Ele, sim, por quê? Porque no passado esse tipo de empresa já gerou problema, já tem um histórico ruim, você pode acreditar e daqui em diante está muito bem. Porém, a gente sempre tem que ficar alerta em relação a isso. Então, você tem que dar, quando a gente monta, o Marco, quando a gente montava muito isso, fluxo de caixa descontado para avaliação de empresas, quando você vai descontar esse fluxo de caixa, tem empresas que têm uma governança excelente, só são ações ordinárias, não tem problema, não fizeram, não tem histórico nenhum. Esse é outro ponto que a gente fala em IPO. Vou entrar em IPO, que é interessante. Peraí, qual o track record? O que a empresa fez? Qual o histórico que tem? Eu já li. Eu teve uma ação que eu não entrei em 2005, que foi o IPO dela. Eu não recomendei a entrada para o gestor, porque estava dizendo que se o controlador não desse uma mesada para a mãe poderia tomar a empresa dele. Eu fiquei, peraí, se ele faz isso com a mãe, imagina o que ele pode fazer com os acionistas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação à governança corporativa. Isso afeta, óbvio, tem que só entender o que aconteceu de fato em relação à Via Varejo, como é que foi a movimentação dessas ações, mas isso gera um problema em relação à governança corporativa, sim, e pode afetar, e você vai dar um desconto maior. Então, aquela ação que tem um upside de 40%, 50%, estou dando um exemplo aqui, não estou falando que é o caso da Via Varejo, você dá um desconto maior na sua taxa de desconto, ela passa a valer um pouco menos por conta de riscos e receios em relação à governança corporativa, e isso sempre afeta, sim, o investimento, o investidor, e aí, no caso, também as pessoas físicas. Isso pode ser visto como negativo, sim. A grande discussão é o ruído. Quanto disso estaria no preço? Hoje, por exemplo, as ações do Twitter estavam caindo quase 9%. Isso porque houve, né? Eles retiraram, em definitivo, o Trump. O que afeta isso? Mais gente? Isso gera problema de governança ou não? A Amazon estava caindo hoje 1%. Então tem que entender só um pouco mais em relação a isso, mas isso pode afetar a governança corporativa. Uma pior governança corporativa, obviamente, a ação tem um desconto maior em relação aos seus pares. Ô Celso, antes de eu ouvir a opinião do Marco Saravalho, Marco, só rapidamente, vamos atualizar o valor nesse momento de Via Varejo, só para a gente ver como que está agindo o papel nesse momento. Débora, atualiza para a gente, por favor. Vamos lá, Paulo. Enquanto o Ibovespa está caindo aí na casa de 1%, o Via Varejo também está caindo 1,61%. Na última semana teve uma queda de 5,51%. Mensal está acumulando queda aí de 10,28%. Paula. Tá certo, Débora, obrigada. Quero voltar então agora. Marco Saravalho, e aí, qual que é a sua visão em relação a esse caso especificamente aí da CVM abrir o processo para investigar a Via Varejo? Bom, primeiro, bom dia Celso. Bom dia, Paula, bom dia a todos. Bom dia. A Via Varejo, pelo menos historicamente, já tem, assim, não é o primeiro caso em termos de investigação, né? A gente teve algumas incertezas em relação à divulgação de balanço, a gente teve até informações que foram divulgadas antecipadamente. Então, acho que o próprio investidor de Via Varejo, assim, naturalmente, eu tenho uma visão de que as ações da Via Varejo são extremamente descontadas em relação a seus pares, né? Em relação a Magazine Luiza, outras empresas. Mas ninguém acorda da noite para o dia e fala assim, nossa, Marco, mas realmente eu achei 80% de desconto em relação aos seus pares. É porque tem um motivo também, uma parte disso justifica e parte disso pode ser justificado pela própria governança, pelo próprio passado. Precisa entender se a empresa aprendeu, se a empresa corrigiu, né, quais são os comitês, enfim, toda a auditoria que a companhia implementa. Nesse caso em particular, que eu lembre, na semana passada, na verdade no final do ano passado, a gente teve uma abertura ali com grande oscilação e a princípio foi um erro técnico, né, ou seja, um erro operacional de uma corretora.
mas note que também uma corretora, a gente precisa entender que sempre tem um cliente por trás. Pode ser que realmente tenha um cliente, né? Alguém realmente vendendo, negociando essas ações, tá? Agora, sim, essas investigações, na minha opinião, também elas são rotineiras, elas são usuais. Você precisa entender realmente se houve um erro, né? Um erro operacional, ou se teve realmente alguma falha, ou até mesmo se a gente chega até realmente ter cometido algum crime envolvido nisso. Por isso que a gente sempre acompanha as investigações, enfim, todo o trabalho principalmente da CVM nesse processo. Mas como o histórico da companhia também tem essa incerteza, as ações podem ficar um pouco mais voláteis. Mas lembrando, como a Débora falou, as ações já vinham caindo em dezembro, acumulam queda nesse ano particularmente. Então o mercado também está penalizando de uma forma geral o setor como um todo, né? Então talvez essa informação seja só uma informação a mais para o desempenho das ações da Via Varejo. Eu acho que particularmente essa possível investigação não mudaria talvez a recomendação. Mas é importante lembrar que, como o Celso falou, que questões de governança podem ser realmente cruciais, talvez, para o investimento, até para aumentar a posição, diminuir a posição, trazer algum ponto de preocupação. Mas o que a gente sabe realmente é que as ações do setor e da Via Varejo não escapam disso e estão sofrendo bastante no curtíssimo prazo, até por conta de uma valorização grande no ano passado, né, o desempenho, essa troca de setores. Eu não tenho tanta preocupação assim, pelo menos a princípio, com as informações que a gente tem até agora em relação a esse assunto, né, no curtíssimo prazo.